Jesus, ensinando sobre o lava-pés, disse que era uma purificação das faltas cotidianas, porque os pés, caminhando descuidadamente na terra, se sujavam continuamente. Esse banho dos pés era espiritual e uma espécie de absolvição. Pedro, porém, viu nele apenas uma humilhação muito grande para o Mestre. Não sabia que Jesus, para salvá-lo e aos outros homens, se humilharia na manhã seguinte até a morte ignominiosa da cruz. Quando Jesus lavou os pés de Judas, mostrou-lhe uma afeição comovedora. Aproximou o rosto dos pés do apóstolo infiel, disse-lhe muito baixo que se arrependesse, pois que já por um ano pensava em tornar-se infiel e traidor. Judas, porém, parecia não querer perceber e falava com João. Pedro irritou-se com isso e disse-lhe: Judas, o mestre fala-te. Então disse Judas algumas palavras vagas e avisava-as a Jesus, como: Senhor, tal coisa nunca farei. Os outros não perceberam as palavras que Jesus dissera a Judas, pois falara baixo e eles não prestaram atenção. Estavam ocupados em calçar as sandálias. Nada em toda a paixão afligiu tão profundamente o Senhor como a traição de Judas. Jesus lavou depois ainda os pés de João e Tiago. Primeiro, se sentou Tiago e Pedro, segurou o odre de água. Depois se sentou João e Tiago, segurou a bacia. Jesus ensinou ainda sobre a humildade, dizendo que aquele que servia aos outros era o maior de todos e que dali em diante deviam lavar humildemente os pés uns aos outros. Tocou ainda na discussão sobre qual deles havia de ser o maior, dizendo muitas coisas que se encontram também no Evangelho. Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, sendo o vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, logo deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, assim façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis, se também as praticardes. Não digo isto de todos vós, sei os que tenho escolhido, mas é necessário que se cumpra o que diz a Escritura. O que come o pão comigo, levantará contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes que suceda, para que quando suceder, creiais que sou eu. Em verdade vos digo, o que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e o que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus vestiu de novo as vestes. Os apóstolos desenrolaram também as vestes que antes tinham arregaçado para comer o cordeiro pascal. Meditação da Paixão. Ana Catarina Emerick. Seminarista José Paulo.